Olá, graça e paz, chegamos para aquele momento de palavra de fé ao seu coração. Eu desejo que a sua semana ela esteja repletamente completa de bênção, paz, prosperidade e o Senhor venha fazer com que você alcance, sabe, a promessa dele na sua vida. Eu quero trazer uma palavra hoje e essa palavra se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Segundo escreveu João, no capítulo 2, do verso 1 ao 12. Tá? Mas não vamos ler os versículos todos, vamos só comentar em cima do texto, tá? E que vai narrar que Jesus ele é convidado para ir a um casamento, uma festa de casamento. E quando ele chega lá, a Bíblia vai relatar que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre. Então, o ministério de Jesus já estava começando ali e ele realiza o seu primeiro milagre. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre um fato interessante que onde a palavra do Senhor vai narrar, vai dizer para nós de que os serventes, quando eles procuram, e Maria procura Jesus para poder falar a respeito desse acontecimento, ele dá uma palavra para Maria, dizendo assim, olha, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Porque às vezes nós temos o hábito de querer as coisas que elas aconteçam na hora que nós imaginamos que tem que acontecer. Mas quando Maria ela escuta essa palavra, que não é chegada a minha hora, ela chega para o servente e fala assim, escuta só, fazei o que ele vos disser. Ou seja, não toma nenhuma atitude sem primeiro falar com ele, ouvir o que ele falar. O que ele disser, vocês podem fazer. O que ela quis dizer. Porque às vezes, amados, nós temos muito desejo que as coisas aconteçam na nossa vida de uma forma assim, no estalar de dedos. E às vezes esse tempo ele perdura uma temporada. Esse casamento mesmo, ele tinha que durar um tempo. Mas quando acaba o vinho, automaticamente a coisa começa a ficar complicada. Então os serventes procuram as autoridades e falam assim, acabou o vinho, não tem como essa festa prosseguir, porque o que nós vamos fazer? O que nós vamos servir para esse povo? Entendeu? Então o aspecto da plataforma divina do homem para com Deus é a obediência a um princípio. Qual é esse princípio? É você ter o que fazer, meu Pai, para que o milagre aconteça. O milagre não vai acontecer porque eu achei que tem que acontecer. O milagre vai acontecer porque eu tenho que ter alguma coisa para gerar o milagre. Escuta só. Quando o profeta Elias chega lá em Serepta, a mulher disse, olha, tua serva, o que tua serva tem aqui? Um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, para poder fazer um bolo para mim e para meu filho, e aí nós vamos morrer. Porque não tem mais nada. Mas já tinha ali um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para que o milagre pudesse ser gerado. Quando Eliseu chega lá em Sunem, que aquela mulher que tem os seus filhos, com problema de dívida, e ele fala assim, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Então, o que acontece? Esse milagre acontece lá em Caná, mas tinha as talhas. As talhas estavam lá.
E essas talhas, elas precisavam ser cheias. Então, obediência a um princípio, enchei as talhas. Ou seja, traz o que você tem e eu gero milagre. Traz o que você, me apresenta o que você tem e eu vou realizar o milagre. Agora, muitas vezes queremos chegar de mão beijada, sem nenhum esforço e nada. Lembra do patriarca Abraão, quando ele sai da sua casa para o Monte Moriá? O que ele ia fazer lá? Ele ia oferecer um sacrifício. E Deus havia dito para Abraão, Abraão, vem cá, meu amigo, eu quero que você vá lá no Monte Moriá e me ofereça o teu filho em sacrifício para mim. Escute isso aqui, meu irmão. Abraão vai para o sacrifício, lá no monte tem lenha. No mato, no meio do caminho, Abraão podia conseguir a lenha. Mas Abraão já preparou a lenha em casa. Escute isso. Preparou a lenha, amarrou em cima do jumentinho, pegou o menino, que era o sacrifício, embora ele não sabia, mas Abraão sabia que o sacrifício era o garoto. Abraão está indo para um sacrifício onde ele podia, no meio do caminho, ele parava no mato, porque ela quebrava os galhos e fazia, vamos levar isso aqui para fazer um sacrifício. Pronto, a lenha arrumava no caminho, não precisava levar de casa. Mas quando eu quero um milagre, quando eu quero que algo aconteça na minha vida, eu preciso ter a obediência a um princípio. Eu não posso sair para um culto e dizer assim, não, lá na hora do culto o pastor fulano vai ministrar a palavra e eu lá me encho da glória. Não, eu tenho que sair de casa levando a minha lenha. Porque quando, aleluia, o fogo começar a pegar, eu não dependo da lenha do irmão que está do meu lado, porque muitas vezes acontece isso. Ficamos olhando para o irmão ali, se ele vai dar glória, se o outro vai falar em língua, se o outro vai profetizar, se o outro vai cantar, se o outro vai ter operação de maravilha, se vai acontecer revelações. Nós ficamos esperando, nós não levamos nada. Então, a princípio dos aspectos da plataforma divina, a obediência ao princípio, enchei as talhas. Água é um princípio, elemento, sabe? A mão do rico, do pobre e do pobre. A água. Tanto o rico tem quanto o pobre tem. Então é um elemento. Ele está ali. O que eu tenho que fazer é eu lançar a mão para o milagre acontecer. Em segundo lugar, vem a obediência da palavra. O que é isso, pastor? Maria disse para os serventes, assim, fazei tudo quanto ele vos mandar. Não faz nada fora da visão do que ele mandar. Espere, aguarde. E foi isso que aconteceu. A Bíblia relata que Jesus falou para Maria, não é chegada a minha hora. E de repente ele chega para os serventes assim, vem cá, encher as talhas de água aí. A água era fácil, vinho não tinha, mas água tinha. Eles pegam a água e jogam na talha. Então, a obediência à palavra. Agora vocês levem ao mestre Sala. Ou seja, é água, gente. Eu coloquei foi água. Como é que eu vou pegar água e vou levar para o mestre Sala provar algo? Que é água? Eu sei que é água porque fui eu que coloquei. Mas os moços, aleluia, os moços não duvidaram e levaram. Jesus não era ali o dirigente. Havia o mestre, havia alguém que estava, coordenando e organizando aquele evento. E eles ouviram de Jesus, leva o mestre Sala. Porque Jesus podia falar para os meninos assim, não, experimenta vocês e vê se é vinho mesmo. Não, pessoal, manda para o mestre Sala. Para o chefe, para quem está organizando, entendeu? Então, essa é a questão da obediência da palavra. Eu preciso gerar no meu coração a profecia da palavra que tudo vai dar certo, que o milagre vai acontecer, que o nosso Deus vai agir ao nosso favor. Escute, em terceiro lugar, aleluia, vem o gozo eterno. O que é isso, meu irmão? Quer dizer,
Aí alguém fala assim, vocês guardaram o bom vinho para o final. Guardaste até agora o bom. Colocou, sabe, o superficial primeiro. Não é assim não. Primeiro a gente dá o bom. E no final já está todo mundo cansado de tomar o vinho bom. Então tanto ruim como bom ninguém vai fazer diferença. Mas vocês guardaram o bom por último. Por quê? O choro pode durar uma noite. Eita glória! Mas a alegria, ela vem de manhã. Amém? Pode durar o choro, a noite pode ficar tensa, mas uma hora o sol vai nascer. Eu tenho que ter essa esperança. O bom é no último, aleluia. O melhor é que está por vir quando a igreja será arrebatada, a igreja será liberta, a igreja será glorificada e o milagre vai acontecer na nossa vida, que é o maior milagre, que é o lugar de repouso eterno na nossa vida espiritual. Ô meu querido, eu quero encerrar a minha palavra trazendo aqui a conclusão de tudo, sabe? De tudo. Ele diz assim, quando viram o milagre da água transformada em vinho, muitos creram nele, aceitaram como Messias prometido para Israel, outros, entretanto, permaneceram incrédulos, porque é assim que funciona. Ah, não era nada não. Lembra daquele cego de nascença? O cara foi curado e um diz, não, ele não foi curado não. Mas eu era cego. Você não era cego, não, você está de brincadeira. Você não era cego por nenhum, você estava enganando a gente, você estava enganando o povo. Você não era cego. Gente, eu era cego. Chamaram o pai. E a mãe, o sacerdote, pergunta, ele era cego mesmo? Aí o pai pergunta para ele é maior de idade, responde aí. Ele pode responder se ele era ou não, porque as pessoas veem o milagre, mas não querem crer no milagre. Então só, outros, entretanto, permaneceram incrédulos, não experimentaram a alegria verdadeira que há em Cristo Jesus. E quanto a nós, será que precisamos ver o milagre para crer, ou acreditar, ou fazermos parte daquele que não viram, mas creram? Querido, esta é a hora de fazer a escolha certa. E eu convido você que vai assistir esse vídeo e que poderia até compartilhar com alguém, com um amigo, que esteja precisando dessa palavra, eu quero convidar você a me responder essa pergunta. Até quando você vai esperar o milagre primeiro acontecer, para depois você entender que quem está trabalhando na sua vida é Jesus de Nazaré? Até quando? Pense nisso. Essa é a minha palavra de fé ao seu coração e que Deus te abençoe poderosamente.